Começamos mais um programa A Minha Caminhada com Deus e hoje estou com o pastor Cristiano do Brasil. E você talvez ficou a olhar para ele, pensar, pronto, ele já nasceu de fato e gravata, nunca lhe passou nada, já foi mesmo assim sempre, mas acho que não foi bem assim, certo? Tudo bem consigo? Tudo bem, bispo. Pronto. Muito então, bem. vamos começar no início. Você nasceu aonde? Nasci em Ribeirão Preto, Brasil. Brasil, estado de São Paulo, na província, né, para aqui, para quem está em Portugal. Então, no estado de São Paulo, nasci em Ribeirão Preto, nascido e criado em Ribeirão Preto, Ok. né, que é interior, é uma cidade do interior, mas Ok. é uma cidade já considerada grande, mais ou menos uns E 7. tinha uma grande família, tinha irmãos? Eu sou mais velho Sim. e depois temos mais 3 irmãos. Mais três, mais três três, irmãos. três. Pronto. Você, Três então, esse pode ser o mais responsável. Também era? Também era. Também era, ok, está bem. Então, e lá em Ribeirão, como é que era quando você era jovem, criança? Jovem. Então, nós, na minha infância, nós tínhamos uma infância um pouco difícil, né, a nível de recursos financeiros. Ok. Né, a gente passava algumas dificuldades. A minha mãe trabalhava muito, meu pai também. Ok. Só que meu pai, enfim, não era tão responsável assim. Ok. Né, então, quem que mais ou menos cuidava da casa, podemos dizer, era minha mãe. Minha mãe que fazia todos os esforços para cuidar da gente, dos meus irmãos, né? Eu tinha mais 2 irmãos menores e depois que veio uma outra irmãzinha. Então, nós, assim, éramos mais ou menos a nossa família. Morávamos ali naquela época que a gente fala, tipo, um puxadinho, que era no fundo da casa da minha avó. Ah, ok, pronto, sim. Então, na casa de fundo, Sim. tinha a casa da minha avó, e a gente morava assim na casa de fundo, tinha ali 2 cômodos apenas, né? Tipo, que era aqui é T1, né? Que Sim, mais ou menos ok. fala. Que era tinha uma sala, uma cozinha e um quarto. Pronto. Né? E morávamos nós Todos lá? todos Todos lá. lá. Todos Ok. lá. Tinha uma beliche, Sim. né? E dormíamos assim. Pronto. Então, não foi assim muito fácil, mas Não. para você sentiu que isto era complicado ou não? Era o normal? Era normal. A gente nasceu ali naquele lar, né? Sim. Para nós era mais ou menos normal, Sim. né? Éramos acostumados com aquilo. Sim. Achamos que a vida era isso. Pronto. E, entretanto, você era católica, era alguma coisa, nada... Então, bispa, Sim. a minha avó, Ok, agora ela começa a história. Agora. a minha avó, Sim. a minha avó, depois que a gente vai ficando mais velho, vai entendendo. Mas a minha avó, ela era envolvida com o culto. Ok. E a gente morava no fundo da casa dela. Eu me lembro quando eu era bem pequeno e ela tinha algumas imagens, assim, tipo um altarzinho Sim. com várias imagens, assim, e era o que a gente fala no Brasil de macumba, era o que ela era envolvida Então, com era aquilo. imagens, quer dizer, não era imagem de santos, não era isso, era outro tipo de Era imagem. acho que preto velho, eram umas imagens assim bem fortes assim. Minha avó fumava charuto, como chama aquilo? Do Popeye? Cachimbo. Ah, ok. Minha avó fumava cachimbo, então era mais ou menos assim a minha avó. E nós não íamos para a igreja, a gente dizia que era católico, no caso minha mãe, Sim. né? Mas eu nunca fui à igreja, nunca fui à missa. O nem avô nada. era do lado da mãe ou do pai? Essa minha avó era do lado do meu pai. Ah, ok. Do lado do meu pai. Os meus avós do lado da minha mãe moravam mesmo em frente à casa. Ah, ok, pronto. Morava Era mesmo do outro tudo lado ali. da rua. Pronto, ok. Do outro lado da rua, né? Ok. Enfim. Então, a minha avó era envolvida com essas coisas e tudo mais. E ela tinha uma ferida na perna, né? Que hoje, eu conversando com alguns amigos, eles falaram que isso era bem comum. Né? Na região onde que eles vivem, em Angola, temos alguns amigos né, que estavam dizendo que ela tinha uma ferida na perna que ficava o tempo todo com uma infecção, um pus, e aquilo não cicatrizava de forma alguma. Sim. Eu me lembro que a minha avó ia várias vezes ao médico e estava sempre com o pé enfaixado, aquilo não tinha E solução por que nenhuma. você disse que é comum? Porque ela estava envolvida no ocultismo, é isso? Por causa do ocultismo, Ah, é? sim. Ok. Hoje tem alguns amigos que estão na igreja, que são mesmo de Angola, que estavam a dizer isso, que algumas pessoas que eles conhecem, por estarem envolvidos nessas coisas, tinham mesmo esse mesmo tipo de ferida, ficava tipo uma casca aos pés, Sim. uma ferida com pus, e ao redor do pé da minha avó parecia uma casca preta. Ficava assim, é impressionante aquilo, né? Eu estou me referindo à minha avó, porque ela que se converteu primeiro. Ah, ok, está bem. Já. Então, ela converteu-se, quer dizer, você tinha quantos anos? Você sabia que ela estava a fazer no ocultismo estas coisas? Tinha algum vício, coisas a acontecer por causa disso ou não?
na casa ali, as coisas não funcionavam, sabe? Tipo, embora todos trabalhavam, todos tinham profissões até, mas as coisas não andavam na casa, né? Tipo, a gente depois aprende, né, e vê que não tinha como dar certo, né? Sim. Tudo dava errado, passava dificuldade, até só ganhavam o necessário para comer. Sim. Né? Era basicamente isso, né? Então, vivia assim, né? Cresceu assim. Entretanto, então, a história começa então com a sua avó. A minha avó. Pronto. Então, a minha avó começou a ir para uma igreja. Por que ela foi à igreja, sabe? Não sei, não me lembro. Eu tinha 7 anos na altura. Pronto, sim. E aí passavam com uma Kombi, que é tipo uma carrinha, Sim. né? E levavam um monte de gente para a igreja. Eu me lembro só que ela ia? Pronto. Ia ela Sim. e uma tia. E uma tia filha também, dela. Uma filha dela, ok. Pronto. Sim. E aí, às vezes, nós que éramos netos, né? Eu, às vezes, ia com a minha avó, Ok. né? Então, embora estava ali naquela igreja, eu era muito pequenino, mas já ouvia ali coisas e princípios que depois, para mim, não Era uma batiam. igreja evangélica. Pronto. Uma igreja evangélica, sim. E, passado de um tempo, aquela ferida no pé da minha avó secou. Né? Secou, ela já não tinha mais aquelas imagens, aquela ferida já tinha secado e tudo mais, e minha avó seguiu a vida normal, e a minha tia, a partir daquele momento, elas iam sempre para a igreja. A minha mãe, não, e Porque consequentemente... ela era mais católica, estava a dizer, né? Ou não? Ela dizia que era católica, mas Dizia não ia à católica. igreja. Sim, ok. Eu sou católica? Pronto. Não Ok. praticante, né? Porque é como a gente tinha muito hábito de preencher as fichas de trabalho, etc. E aí sempre perguntavam a religião. E aí você dizia, católico. Porque acreditava em Deus, eu sou católico. Sim, Né? bom, ok. Era o meu caso. Mas também nunca tinha ido à igreja, nada disso. Só tinha acompanhado a minha avó algumas vezes, que era bem pequeno, mas depois nada assim de acompanhamento mesmo, nada disso. Entretanto, depois foi crescendo e depois, como que foi a vida? Então, fui crescendo, né? Aí logo depois eu comecei a cantar rap. Ok. Tinha qual idade? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Faz pouco tempo. Sim. Mas, Passaram 10 anos, sim. Nada aconteceu nos 10 anos, com 17 anos começou a cantar. quando Por que 16... começou a cantar? Porque tinha amigos ou por quê? Porque tinha amigos. Sim. Me convidaram na escola. Eu trabalhava durante o dia Ok. e à noite eu ia para a escola. Né? Ah, ok. Trabalhava durante o dia. Isso, a gente O que é que trabalhava. fazia? Eu trabalhava na metalúrgica. Ok. Metalúrgica. Mas antes já trabalhava também. Eu cortei a história. Mas antes desse intervalo que a senhora falou, claro. eu comecei a trabalhar com 13 anos. Ok. Nesse período, os meus pais se divorciaram. E aí eu fui morar com a minha mãe numa casa do meu tio. Ok. Na mesma aldeia ou cidade? Não, na mesma cidade, Mesma mas cidade? em outro bairro. Um outro bairro. Um outro Ok. bairro. Mesmo lá em Ribeirão Preto. É um bairro mais de periferia. Ok. E naquela altura aquele bairro ainda não tinha nem as condições sanitárias. Não tinha asfalto, né? Ainda era bem precário aquele bairro, assim, bem afastado da cidade. Ok. Né? E meu tio lá tinha uma casa e minha mãe se separou, divorciou do meu pai. E aí, com os meus irmãos, nós fomos morar nessa casa. Pronto. E aí logo comecei a trabalhar para poder ajudar minha mãe. Para ajudar a mãe, né? Para ajudar a minha mãe. Então, trabalhava durante a noite e durante o dia e à noite estudava. Estudava, Pronto. sim. Entretanto, tinha 17 anos, então começou, então... Aí com 17 anos eu comecei, me convidaram, a gente tem uma banda aqui de rap, você quer cantar com a gente e tal? E você parecia que tinha jeito. Eu achei que não. Ah, achei que não tinha Achei jeito, que não você tinha só ia jeito. para pronto. Ah, pá, não sei isso, mas pronto, vamos lá ver. Aí eles me deram uma época uma cassete, Sim. olha, decora essa música aí, se passar no teste você canta Sim. com a gente. Aí eu fui lá e decorei aquilo pela facilidade e comecei. Aí eu entrei Passou nessa o teste. banda. Passei no teste. Entrei nessa banda e aí a gente começou a cantar e a gente viajava a região, viajava a cidade. Ok. Nós chegamos a gravar. Então, era uma banda, quer dizer, não assim, uma coisinha assim, algumas amigas assim, e mesmo lugares. Sim, sim. A gente chegava a viajar na região Ok. para fazer apresentações, Sim. tudo mais, né? E com o tempo eu fui aprendendo a compor, a fazer as próprias músicas. Ok. E a gente chegou a gravar um CD na altura, né? Que era muito difícil, né? Como hoje. Sim, pois, claro. Era muito difícil. A gente conseguiu gravar, uma gravadora lá local, e a gente gravou um CD e tudo mais. Assim, as músicas a gente hoje sabe que não era das melhores. Ali os palavreados, assim, às vezes não são muito bons, porque o rap é a origem urbana, então, normalmente, a essência é falar um pouco do bairro, da comunidade, falar mal da polícia,
Sempre. Ah, sempre. Sempre. Pronto, está sempre lá no Tá meio. sempre Pronto, ok. do sistema, né, com política, enfim, o rap abrange um pouquinho mais isso, né, uma linguagem, como uma libertação assim mesmo do povo da periferia, então era essa a ideologia, podemos Ok, dizer assim. é isso. Entretanto, depois então a sua esposa, a Cássia, entrou quando? Então, antes da Cássia, Sim. eu tive um primeiro casamento, Ok. né, eu tinha uma namorada e a gente namorava e até que ela ficou grávida, e aí nós casamos. Nós casamos. E fomos morar, que diz que em casa quer casa, mas a gente acabou morando no puxadinho, no fundo da casa da mãe e tudo mais. E, enfim, o relacionamento acabou que não dando certo. Nós também não tínhamos os princípios cristãos e tudo. E acabamos que nos separando, né? E então eu tenho uma filha desse primeiro relacionamento, né? E depois eu encontrei a Cássia, né? Onde? A Cássia, nós nos encontramos num barzinho, assim, a gente tocava lá música brasileira, samba, essas coisas. E nós nos encontramos lá, né? E na altura a gente se viu naquele local e pronto. Aí depois de muito tempo, uma amiga que nós tínhamos em comum veio, olha, tem uma amiga que quer te conhecer, né? Então fui descobrir que a Cássia andava me procurando na cidade. Afinal, nós tínhamos nos encontrado naquele local, mas depois nos vimos mais. E depois ela estava à minha procura, tínhamos amigos em comuns e a gente se conheceu, começamos a namorar, né? A Cássia já tinha também passado por um relacionamento, já tinha uma filha também, né? A Manuela. Sim. E nós então começamos a namorar e depois começamos até a morar juntos, né? Ok. Mas ainda não nos tínhamos casados. Sim. Estamos apenas morando juntos na mesma casa e tal. Era o casamento, né? Pronto, Ajuntamento. Era o que a gente vivia. Sim. Né? Entretanto, isto tudo sem a igreja, sem Deus, Sem Deus, fazendo sem nada, na verdade. Nada. Mas também não estava envolvida nem no ocultismo, Nada. nem bruxaria, nada dessas coisas. Pronto. Era uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus. A Cássia, sim, ela é católica, ela chegava, quando era criança, ela chegava até a dar aula de catequese e tudo mais. Mas Ela também... já era assim, católica praticante. Exato. Ok. Né? Mas também, quando nós nos conhecemos, ela também não frequentava a igreja, nada disso. Né? Entretanto, depois o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que a Cássia estava trabalhando num cartório, lá em Ribeirão Preto, e uma amiga a convidou para a igreja, uma igreja. E ela foi a essa igreja e depois me chamou para a igreja. Okay. Né? E eu falava, eu não tenho tempo para essas coisas, né? Então eu tava... Sim, ainda continuava com a banda, né? Continuava com a banda. Continuava com a banda, mas aí a banda já tinha perdido alguns elementos e quem estava conduzindo a banda era eu. Ok. Então eu já estava no estúdio para produzir um outro álbum. Ok. Né? E aí a gente continuava nessa vida. E aí a Cássia foi à igreja com a amiga, me convidou para ir, e eu dizia, eu não vou, estava assistindo um jogo de futebol, não queria saber dessas coisas. Não vai nada. Não queria saber disso. E a Cássia foi várias vezes e até que um dia ela me convidou para ir. Eu fui, né? Por que depois foi? Ela falou e para agradá-la eu fui. Pronto, está bem. Posso ir uma vez, pronto, só para ver o que é. Pronto. Mas ela tinha entregue a vida a Jesus, ou não, ou não sabe? Não. Ainda não, pronto. Só foi lá, foi lá vindo, pronto. Foi indo, né? Ok. E aí nós fomos, e aí como eu era do rap, então, não sei se a Bispa sabe, mas eu tava com aquelas roupas todas grandes. Ok, sim. E aí quando eu cheguei na igreja... Foi assim que foi a igreja? Fui desse jeito. Vi que não fui bem visto ali. Não foi bem visto? Acho que os olhares estavam todos pra gente. Você sentiu-se muito visível. Não era invisível, era muito presente. Aí, enfim, aí a gente ficou meio constrangido e tal. Aí eu falei, Cássia, não vou voltar aqui mais não, né? Mas a Cássia não fazia parte da banda? Ora, não. Cássia não. Aí ela dizia, eu não tô confortável aqui e tal. Sim. Aí eu não fui. Para mim, isso não é o meu lugar. Ela também se sentiu assim um pouco, né? Por ser uma igreja mais tradicional, ela estava de calça. De calças, né? E, então, pronto. Era bem tradicional, então. Ela só para estar de calças já se sentia também que toda a gente olhava para ela. Imagina você com esta roupa assim. A gente ficou assim, meio... Depois ninguém falou com a gente. Enfim, a gente... Eu disse que não ia mais, ela concordou porque ela também não se sentiu bem. Pronto, ok. Ok, e depois ela continuou nessa saga aí. E mais um amigo convidou ela para uma outra igreja, lá fui de novo com ela. Por que ela foi sempre?
Por que ela foi? Foi a uma, depois foi comigo a outra? Ela foi de convite desses amigos, nunca sei assim, o que motivou ela a ir, Sim. mas ela acabou Ponto, aceitando amiga, esses ponto, convites. ok. Sim. Ela foi. Com esse amigo, essa igreja também, e depois eu fui com ela a visitar também essa igreja. Sim. Porque ela foi lá uma vez e diz, olha, esta é diferente. Olha, acho que você vai gostar. Aí fomos, Sim. né? Chegamos lá, aí só falava assim, dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui nesse lugar, não. Primeiro que eu nem tenho dinheiro, né? Sim. Eu não quero saber disso pra nada. Também. Você estava com dificuldades financeiras ou não? Sim, sim. Sim, embora nós dois trabalhávamos, né? Mas também, por causa da nossa filha, eu também tinha que pagar a pensão. Sim. A gente vivia não mal, mas tínhamos Muito uma vida justo, ali pronto. justa. Ok. Entretanto, foi lá, então só estava a ouvir isso. Exato. Eu também não quis saber de lá voltar. Falei, Está visto. Próxima. Próxima. Aí essa mesma amiga, Sim. que já tinha chamado ela para essa outra igreja, a primeira igreja, ela teve um evento na Igreja Maná de Ribeirão Preto, onde iam vários pregadores, né, nesse evento. E então eram lá 3 dias de um evento. E a Cássia foi. Então, porque era um evento onde muitas igrejas também iam. Muitas igrejas. Então se juntaram. Embora ela não frequentava a Igreja Maná, como várias igrejas lá estavam, ela foi lá. foi. Aí a Cássia foi. Foi sozinha também? Sozinha também. Convidou ou não? Nem convidou? Não me convidou. Não. Lá vai primeiro sondar. Acho Sim. Para ela é de sondagens. Sondagem, tipo isso. E ela foi. E então ela foi, gostou bastante. Aí ela já voltou com o endereço de um canal. Né? E na altura tinha um canal chamado Rede 7. Sim. Né? Então ela, pegava lá em casa, pegava com um pouco de chuviscos, assim, não pegava muito bem, mas lá pegava, né? E depois ela me convidou para ir. Olha, vai ter reunião num dia normal. Sim, eu fui lá e você não quer ir? Falei, tudo bem, lá fui. Porque já tinha assistido um pouquinho na televisão. Assistindo um pouquinho na televisão. O que achou? Achei legal. Tinha lá na altura, tinha lá uns bonecos, tinha um palhaço, né? E eu fui. Fomos lá. E era uma reunião, uma terça-feira. E era uma reunião menor, tinha poucas pessoas, né? Então, a pessoa que estava lá pregando falava bem diretamente, porque eram poucas pessoas. Poucas pessoas estavam a falar para si. É tipo isso. Você sentiu também, esta está a falar para mim. Exato. E era a Bispa Eunice, ok. que estava lá pregando, né? E depois, no final, ela fez um apelo de salvação, né? Que entregar a vida para Jesus e tal. E ela disse, olha, você quer entregar a vida para Jesus? Eu falei, acho que não. Acho que não, por quê? Ela disse, olha, e se Jesus voltasse e tal, né? Eu falei, tá bem, então eu vou entregar a vida para Jesus. Tá bem, ok, ponto. Não, ok, tá bem, ponto. Tá bem, então, ok. Aí eu aceitei, né? Recebi Jesus naquele dia. Sentiu alguma coisa ou era Na só? altura, não, fiz uma oração. Bom, Mas me deu vontade de voltar. Ok. Diferentemente dos outros lugares. Ok. Na sexta-feira eu lá estive. Na sexta, depois fui no domingo, né? E comecei a ir um pouco mais, né? Mas logo, assim, os problemas que a gente estava passando, eles foram tipo que melhorando. Já as coisas foram ficando melhores, né? Eu me lembro que no final... Você estava a pensar, ponto, isso tem a ver porque agora estamos a ir à igreja. Sentiu isso? Senti isso. Até que eu me lembro da primeira vez que eu fui, aí cantou uma música que falava que tudo vai mudar para melhor. Aí eu ia embora cantando isso, sabe? Ficou aquela coisa assim. Aí a gente foi mais ou menos mais uns 15 dias. E aí logo eu já mudei de emprego, as coisas ficaram melhores. Sim. Aí eu deixei de ir à igreja. Foi assim. Aí a gente deixou de ir. Deixa eu ir? Por que deixa eu ir? Não Porque sei. já estava bom. Tipo isso, né? Foi, já estava resolvido, pronto. Sim, porque que... ok. Deixamos de ir à igreja. Não fomos mais. E depois o que é que aconteceu? Aí as coisas ficaram piores. Ok. Com o passar do tempo. Né? Aí o nosso Não foi logo, foi com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Estava a pensar, isso tem a ver com a igreja ou nem... Não. Nem pensou? Não. Como ainda a gente tinha os velhos hábitos, a gente não mantinha a mesma vida, eu continuava com o rap, com a banda, essas coisas todas.
o casamento foi indo cada vez pior, e aí a gente chegou a até ficar um tempo separado, né? Tipo, eu saí de casa, né? E ela continuou em casa, e aí eu fiquei na casa de um amigo um final de semana, 2, e até que aquilo estava me incomodando muito, né? E eu peguei e falei assim, não, conversei com ela, e falei, quero voltar para casa, pra gente estar junto. Ela falou, olha, só tem uma condição, a gente vai ter que casar. Ok. Eu falei, ok, casar. Ok. É aquela coisa na mentalidade. Sim. A gente já era casado, a gente Sim. vivia junto, mas Sim. a coisa do assinar o documento, Sim. igreja, Sim. era um pouco assustador, né? Eu falei, mas tá bem, né? Vamos. Ela falou, certeza? Certo. Aí eu fui para casa. Fui para casa e naquela noite que eu fui para casa, a gente se reconciliou, ficamos bem e tal. Eu à noite acordei porque eu tive um sonho com a minha avó. Olha. E a minha Sua avó ainda era viva ou não? Não, já tinha falecido. Sim. E nesse sonho ela dizia assim, olha, por que você não vai cantar na igreja? Eu nunca me esqueço disso. Mas ela falou isso uma vez quando você era viva? Quando Não, era viva? nunca, Ela nunca falou isso? Era só no sonho? Porque mesmo quando a minha avó faleceu, eu comecei a cantar, ela já tinha falecido. Ah, ok, foi depois. Ela Ok. não sabia Sim, nada dessas sim. coisas. E ela disse, nesse sonho, olha, por que você não vai cantar na igreja? Aí eu acordei Sim. e Quer chamei dizer, a Cássia. nem estava a ir à igreja, né? Sim. Aí eu acordei a Cássia e falei, olha, vamos para a igreja? Sim. Ela, ok, Sim. né? Sim. Tipo, eu a chamei para a igreja, né? Foi para a igreja. E que igreja? Eu falei, para a igreja Maná. Né? E aí eu fui para a igreja. Né? No primeiro final de semana, eu fui para a igreja. Aí fui para a igreja e aí novamente fazer uma oração para se reconciliar com Deus. Sim. Né? E aí eu fiz essa oração, nos reconciliamos com Deus. Aí separaram a gente para uma salinha, pegaram os nossos dados. Né? E na saída veio o rapaz que era do louvor, né? E veio falar comigo. Sim. Né? Porque você foi na mesma com esta roupa. Com a mesma roupa. Esta era a sua roupa. Era a minha roupa, eu não tinha outra. Sim. Essa aqui eu fui Ele conhecer logo estava a depois. ver quem era você. Ponto, ok. E ele falou, olha, você canta e tal, né? Aí eu falei, eu canto, mas não canto essas coisas que vocês cantam aqui, assim, Sim, né? sim, sim. E embora eu tive aquele sonho, não fui com esse intuito, Sim. né? E aí ele falou pra mim, olha, porque você canta o quê? Eu falei, eu canto rap. E por acaso a gente tá aqui montando umas bandas pra gente poder ir pras praças, evangelizar. Esse rapaz é o pastor Rogério. Sim. Né? E eu falei, ok, olha, a gente tem ensaios aqui no sábado, você não quer vir? Eu falei, ok, quando é? Amanhã. É uma sexta-feira. Eu falei, então tá bom, eu fui. Né? Aí eu fui, aí eu pensei, pronto, eu vou ter que ir com uma roupa melhor, né? Ok. Aí eu coloquei uma calça, uma camisa assim, polo, fui mais ali, né? E tal, não sabia como é que era, e fui. Cheguei lá, o pessoal tava no ensaio de calções curtos, camisa do clube de futebol. Eu falei, olha, afinal, né, eu tava... Você vinha todo bem vestido e pronto, no final da conta, pronto. Eu tava melhor que eles, né? E, enfim, e ali eu comecei a fazer amizades, né? Eu fui fazendo amizades e tal, aí eu comecei a pensar, não, eu quero largar tudo. Então, eu deixei a banda. Deixou a banda. Deixei. Você era o líder da banda. Eu era o líder. Sei, pronto. Ele falou, mas como assim? A gente estava no estúdio, né? Deixei todas as músicas. Falei, se vocês quiserem cantar, ficarem com essas coisas, eu não quero nada. Sim. Então eu larguei tudo. Largou tudo. Tudo. Para seguir Jesus. Para seguir Jesus. Vamos fazer o seguinte. Diga lá uma palavrinha às pessoas que estão, talvez também jovens assim, que também pensam que eles não têm nada a ver com a igreja. Uma palavrinha para essas pessoas. Então, o meu incentivo, né? Minha exortação é que é importante mesmo nós andarmos com Jesus, né? Embora nós tenhamos, às vezes, passado por caminhos que não fazem sentido para a gente, mas lá no final a gente vê que realmente Deus tem um propósito para todos nós, né? Embora a gente pense que o nosso jeito não vai fazer a diferença para Deus, mas faz muita diferença, né? E esse é o meu incentivo, que você ande com Deus, né? Independentemente da roupa que você vista, do jeito que as pessoas pensam que você tem muito valor para Deus e decida andar com Deus, que com certeza a sua vida vai mudar para melhor.
Muito obrigada Beleza. e até uma próxima.